Bom dia a todas, a todos. Olha aí, estamos começando mais um programa do nosso podcast Goiânia do Futuro. E com muita alegria, aqui na sede do Movimento Goiânia 100 anos, estamos recebendo Ari Soares, um grande ambientalista, já foi superintendente do IBAMA aqui em Goiás, e logo ele vai se apresentar melhor, e também meu professor. Eu fiz um mestrado em desenvolvimento regional e o Antônio Pascoaleto coordena um mestrado lá na PUC. É uma alegria receber aqui o Antônio Pascoaleto e o Ari Soares nesse podcast Goiânia do Futuro. Ari, conta um pouquinho para nós o que você vem fazendo recentemente aí. Olá, gente, bom dia. Bom, eu, até por uma formação, sou mestre em geografia, me aposentei no IBAMA enquanto analista ambiental, onde tive a oportunidade, dentre outras coisas, de ser superintendente aqui no estado de Goiás. E atualmente eu colaboro com uma ONG, onde a gente desenvolve projetos na área de meio ambiente, né? E até no momento a gente está com um projeto Paranaíba Vivo, Aquários Paranaíba, que visa mitigar a grave ameaça que nós temos de extinção de algumas espécies de peixes. Então, se a gente tiver a oportunidade, e eu creio que isso se conecta bem com a preocupação do que a gente pode ter para a nossa Goiânia nos seus 100 anos. Muito bem, Ari. Obrigado, Ari. Estamos aqui também com o professor Antônio Pascoaleto. Professor, você que já foi professor do IFG, é isso? Do Cefet, professor da PUC, o que você anda arrumando nessa vida? Pois então, eu sou engenheiro agrônomo de formação, fiz pós-doutorado em engenharia ambiental, sou professor da PUC e do Instituto Federal, mas também estou atuando no Conselho Municipal de Meio Ambiente, no Comitê da Bacia do Rio Meia Ponte e no Comitê da Bacia do Rio Paranaíba. Muito bem. Vejam, nós estamos aqui com duas personalidades que atuam, né, na luta em defesa da vida, na luta do desenvolvimento com sustentabilidade, porque a gente sempre tem tratado essa dimensão. Não tem desenvolvimento sem sustentabilidade, mas não tem sustentabilidade sem desenvolvimento, sem ciência, sem inovação, sem estudo, sem pesquisa. E é exatamente para pensar o futuro que esse podcast Goiânia do Futuro recebe aqui hoje essas personalidades que dedicam a vida, né, para estudar. E nós estamos aqui em Goiânia, que é uma cidade que já transbordou. Goiânia, ela, com a Aparecida, ela se juntou, conurbou com a Aparecida, com o Senador Canedo, com Trindade e assim por diante. Goiânia hoje é uma grande metrópole, tem 21 municípios, né? E os problemas que acontecem nessa metrópole diz respeito a todos os municípios. Falta de água potável é um dos graves problemas, né? E por outro lado, nós estamos vivendo o chamado período das mudanças climáticas, né? E essas mudanças, a exemplo do que a gente assiste atônitos todos os dias, né? O que vem acontecendo com o Rio Grande do Sul, em outras dimensões, essas mudanças climáticas podem e certamente vão nos atingir, né? De que maneira? Com maior tempo quente, com maior raridade de umidade do ar, né? Com a secura mais queimadas, com a secura mais poeira, né? Menos produção, né, de alimentos. Então nós vivemos um período em que, mas também por outro lado nós já convivemos aqui com tragédias de enchentes. Recentemente, né, a menina Samira Vitória, aqui em Aparecida, foi vítima, né, morreu exatamente numa enxurrada, né? Por quê? Porque as nossas cidades não se prepararam para isso. E os jornais de hoje, o Popular de hoje, traz essa questão de que 15 capitais ainda não têm um plano de mudanças climáticas. E, Ari, Goiânia é uma dessas cidades, né? Como é que a gente pode se preparar para o futuro? Olha, a gente olhando para o passado, a gente consegue dimensionar um pouco do futuro. Mas a questão que mais preocupa quando a gente fala em eventos climáticos severos, como a gente está não só testemunhando, né, estamos vivenciando. Você falou da infelicidade de uma criança que foi arrastada. Quando a gente resgata os anos recentes de Goiânia, invariavelmente, a cada ano, no mínimo, uma vítima é arrastada, né, pelas enxurradas em Goiânia, por falta de uma gestão que pensa a cidade como um todo. E a preocupação que fica, a gente que baliza a nossa vida entre os afazeres na sociedade e a construção científica, é que por um bom tempo
as questões das mudanças climáticas elas foram tratadas de forma muito ideologizada, né? Está acontecendo ou não está acontecendo uma mudança? O fato é que está acontecendo. E Goiânia, por ser uma cidade que está no centro do país, ela está muito sujeita tanto às variações climáticas oriundas do sul, né, com a época de frio, essas coisas todas, quanto as que vêm da Amazônia, com grandes temporais, outros momentos com ausência total de chuvas. E isso, obviamente, interfere em toda a nossa qualidade de vida. E eu espero que a gente possa dialogar sobre isso. Sim. E estamos aqui com o professor Antônio Pascoaleto. Como é que você vê, Pascoaleto, essa dimensão, como que essas mudanças climáticas podem atingir mais a nossa região e que medidas que são necessárias, né, para que o poder público, quer a União, quer o Estado de Goiás, quer a Prefeitura de Goiânia e das cidades dessa região metropolitana possam atuar na prevenção? Fábio, tem um estudo realizado pela UFG de 1979 até 2015, demonstrando que a precipitação aqui no estado de Goiás e em Goiânia é de 1.494 milímetros. Mas perceba o seguinte, há uma redução de 3,7 milímetros por ano. Significa que estão caindo menos 3,7 milímetros de água por ano, isto até 2015. Mas depois de 2015, você se lembra, nós tivemos a crise da água em Brasília, a crise da água em Goiânia, e para piorar, veja bem, além de chover menos, está chovendo mais concentrado. Ao longo do ano, nós só temos 72 dias com chuva, e eles estão diminuindo. Aqui um pouco nós vamos ter menos de 70 dias chuvosos. E quando a chuva acontece de forma torrencial, em curto espaço de tempo, causando problemas de alagamento e drenagem urbana. Mas outros dados assustam. Veja, em 2014 você começou falando sobre a umidade relativa. Nós tivemos 8% de umidade relativa aqui em Goiânia. Foi recorde. Em 2015 a gente beirou a temperatura máxima, próximo de 40 graus. Mas depois de 2015, os anos subsequentes, nós sempre fomos batendo recorde acima de recorde. Em 2023, a gente chegou a quase 42 graus de temperatura máxima. E nós estamos aumentando a média de 1,5 a 2 graus por ano a temperatura aqui em Goiânia. Isso é, do ponto de vista da saúde da população, gravíssimo, porque nós teríamos temperatura alta e umidade relativa baixa. Condições de qualidade de vida péssima para o ambiente urbano. Como que nós podemos resolver isso? Toda cidade precisa ser aprazível. Dentro da qualidade de vida e da saúde pública, você tem que manter os recursos hídricos e também uma boa arborização, porque as árvores cumprem um papel importante para reduzir a temperatura e aumentar a umidade relativa. E dar um equilíbrio, principalmente nas ilhas de calor, porque senão nós vamos sobrecarregar os hospitais. Pois é. Vejam, do ponto de vista da origem dessa crise, que é uma crise planetária, ela não é uma crise que se coloca só aqui. Essa intensa emissão de carbono, não é isso? Sem a captura necessária, com o desmatamento, menos árvores para capturar o carbono, né? E com esse modelo industrial que foi predador até então, né? com chaminés. Hoje nós temos uma possibilidade com a energia limpa, com a energia verde. O Brasil tem uma diversidade de energia muito grande, né? Eólica, nós já somos a caixa d'água aqui, já temos uma grande quantidade de energia por barragens, mas a possibilidade do biodiesel, do etanol, do bioquerosene, né? É possível a energia solar, é possível um novo tipo de industrialização que gere emprego de qualidade sem destruir o meio ambiente, porém com a contenção dessa imensa devastação dos cerrados e da mata amazônica, né? Ari, você que tem essa trajetória no IBAMA, como que impacta na cidade essa questão da produção rural intensiva de monocultura? Como é que você percebe isso também? Isso nos cerca aqui. Olha, na natureza não há como você separar o urbano do rural. Até porque a gente está sempre sujeito
ao que acontece da estratosfera para baixo. Tudo que a gente faz aqui, ela está sendo misturado e devolvido para a gente. Em 2001, eu publiquei um artigo em O Popular, onde eu fazia algumas comparações sobre a capacidade do Brasil em assimilar bem essas questões. E eu já fazia essa discussão lá. O Brasil, pelas suas condições territoriais, é um país continental, pela sua riqueza em biodiversidade, pela sua capacidade de produzir bons cérebros. A gente está aqui, quando a gente tem uma eminência da pesquisa como o professor Pascoaleto, e quantos que a gente não tem por aí, que intermediam a ciência com a sociedade. Então, o desafio que a gente tem é como conciliar essas coisas para que a gente leve isto para o planejamento urbano, é onde acaba se acumulando as maiores contradições entre ser humano e natureza, é onde a gente tem o maior acúmulo de pessoas e atividades econômicas, mas como que a gente propicia que a ciência, de fato, seja a sustentação dos debates que a gente precisa de fazer com a sociedade. Então, avançar neste processo, ganhar confiabilidade e desenhar os melhores modelos que a gente possa aplicar em prol da sustentabilidade ambiental é o desafio que está colocado para essa gestão e gestões futuras. O que a gente espera, sinceramente, é que haja sensibilidade política, e quando eu falo sensibilidade política, não é a sensibilidade partidária, é a sensibilidade política em qualquer das suas instâncias e também da sociedade para bem assimilar o que a ciência está trazendo. Tudo bem. A gente vai entrar daqui a pouco, Pascoaleto, nas questões, diríamos assim, mais cotidianas aqui. Ainda nessa questão das mudanças climáticas, você como um estudioso, como é que você vê o que está sendo feito e o que deixou de ser feito, que nós podemos e devemos fazer enquanto movimentos sociais, universidades, poder público? O que é dever do Estado nas suas dimensões da União, do Estado e do município, né? No sentido de que a gente caminhe para um equilíbrio entre a produção e a preservação? Bem, a primeira coisa importante é aceitar a ciência e não negá-la, porque ela dá o caminho e a percepção do que está acontecendo. Nós estamos acrescentando mais de 4 ppm, partes por milhão de carbono na atmosfera. Já ultrapassamos 400 ppm. Isso tem elevado a temperatura do planeta em 1,5 grau. Imagine seu corpo com 1 grau de temperatura é febre. Um planeta com a temperatura média 1,5 grau, há previsões que nós não vamos conseguir conter, ultrapassando esses níveis, e podemos chegar a 2100 com 2,5 graus de temperatura. Isso leva a um problema de desequilíbrio global, em todos os sentidos, não apenas no ciclo do carbono, mas no ciclo da água, excesso de temperatura extremas e frios extremos, como a gente já começou a presenciar. São os recados que a natureza está dando, porque ela vai buscando o steady state, o estado de equilíbrio. Mas no caso aqui de Goiás e de Goiânia, nós temos que, diante desse cenário, ter planos de mudanças climáticas, mitigação, adaptação. Eu recentemente sugeri até que a gente usasse o acrônimo MARÉ. MARÉ tem 4 letrinhas, o M de mitigação, o A de adaptação, o R de riscos e o E de emergência, que é justamente para a gente tentar encontrar formas de sobreviver diante desse novo cenário. Vamos citar um exemplo bem clássico, que é matéria de reportagem recente. Por exemplo, o que foi feito na Avenida Castelo Branco, de se impermeabilizar o canteiro central, é um crime, porque ali deve infiltrar água e deve ter arborização. Nem as plantas que foram colocadas lá, e que não foi em todo o percurso, elas estão sobrevivendo. E quando se utilizar o plantio de mudas, deve-se fazer uma compensação de 1 para 100. A cada árvore adulta tirada, você colocar 100 mudas, porque muitas vezes elas não são plantadas nem no local, elas são plantadas numa região mais periférica. E quando elas são plantadas, tem que se cuidar delas, porque nem irrigação houve, tampouco adubação. E como é que as plantas vão se desenvolver num ambiente inóspito que é praticamente cimentado? Então, observe que
às vezes existe contradições entre aqueles que são os gestores e os desejos da sociedade. Pois bem, o professor Pascoaleto já puxou então essa questão da realidade aqui, o que acontece numa avenida, mas na verdade não é só na Avenida Castelo Branco. Goiânia tem convivido, um exemplo que todos conhecem, da Praça do Sol, por exemplo, onde a praça foi asfaltada, um trecho dela, para promover estacionamento. Eu moro há 34 anos num bairro, que é o Goiânia 2, e tem lá grandes ilhas, e no entanto, uma mente ilustrada, um dia desses, promoveu junto com a prefeitura o asfaltamento exatamente de um pequeno parque que tem lá, para colocar mais carros. Nós temos levantado aqui no Movimento Goiânia 100 anos a ideia de que nós devemos devolver a cidade para as pessoas, que Goiânia convive com graves problemas no trânsito, tem um índice de acidente altíssimo, isso custa vidas, custa dinheiro, né? O transporte coletivo está reduzindo a velocidade, né? E Goiânia vai se transformando numa cidade que vai perdendo o encantamento, né? Eu mesmo moro aqui há 50 anos e Goiânia era uma cidade muito admirada, né? E vai perdendo esse encantamento. Tem uma série de problemas reais e um deles, Ari, eu queria, do ponto de vista assim, desse plano do maré que você levanta, né? Da mitigação, de o que nós podemos fazer no concreto aqui do aspecto da cidade, do urbano, né? Vários problemas têm acontecido. Eu gostaria que você elencasse, além do alto grau de impermeabilização, que é promovido pela prefeitura, pelo governo do estado, nos seus órgãos, você vai nos estacionamentos, tudo impermeabilizado, né? Então, quais são os problemas reais que podem ser evitados? Porque toda ação do homem transforma a natureza, mas como que nós poderíamos, assim, olhando para a cidade ali, como é que você vê essas questões aqui, o Ribeirão Anicuns, que todo ano inunda? Então, como é que você vê os problemas e as medidas que podemos tomar para resgatar o equilíbrio da vida na cidade? Por isso que eu digo que assim, a gente está sempre amarrado ao passado, não é? Goiânia ela foi desenvolvida, não só Goiânia, mas as grandes metrópoles brasileiras e algumas globais, foi desenvolvida para dar fluidez ao tráfego de veículos. A melhor coisa que a gente fazia por várias décadas era se vestir de veículo. Era a melhor maneira de você ser respeitado. Então, com isso, nós impermeabilizamos mais a cidade, impermeabilizamos fundos de vales para dar fluidez ao tráfego de veículos. E em nenhum momento deste se colocou ali o componente humano da qualidade de vida. Só se pensou na qualidade do ir e vir. E isto se mostrou uma contradição com o passar do tempo. Quando você impermeabiliza uma praça ou impermeabiliza um fundo de vale, como é o caso da Marginal Botafogo, depois do Cascavel, enfim, todos os nossos córregos. Aliás, a gente tem córrego aqui em Goiânia que sumiu do mapa. Em vez de impermeabilizar, já canalizou. Isso, já canalizou, matou ele ali na origem e a gente perdeu uma condição que é ímpar numa cidade, que é a cidade ser mais humana. A gente tem discutido muito hoje conceitos como a cidade esponja. O que é uma cidade esponja? É você reter o máximo possível de águas pluviais e favorecer a infiltração, realimentando o lençol freático, requalificando a qualidade de vida na cidade. Então, assim, não é uma medida só que vai resolver os devaneios que a gestão pública construiu ao longo de décadas. Você falou aí a questão da Avenida Castelo Branco, ali em Campinas. Absurdamente, denominam ali como a estrada do agronegócio, mas agronegócio, em síntese, ele tem árvores, ele tem local de infiltração, aí de repente pavimenta todo, descaracteriza uma avenida que já era razoavelmente impactada, que a gente tinha uma expectativa até de melhora, e se transforma naquilo. Reflexo de calor, a redução da capacidade de permeabilização de águas. Então, tudo isso a gente tem tido para a cidade toda. É preciso de repensar a cidade de forma que ela se conecta novamente com os aspectos naturais. Ele falou, o professor Pascoaleto, ele falou da necessidade de repensar a cidade. Como que a gente pode repensar a cidade no estágio que ela está? Ela foi uma cidade planejada,
É uma cidade plana, né, com avenidas largas, etc. No entanto, o número de veículos, carros, motos, etc., chega a cerca de 1.350.000. E 30 mil carros entram em circulação por ano na cidade. Somos 1.400.000, quase um veículo por habitante, né? Isso produz mais calor, isso requer mais vias pavimentadas. Eu tenho levantado a ideia de que nós temos que priorizar o transporte coletivo, o transporte público e o transporte sobre bicicleta, o transporte a pé. Contraditoriamente, o poder público tem estreitado as calçadas. Nós temos que ampliar as calçadas com área de estar também, né? Como é que você vê esses problemas concretos do cotidiano da vida das pessoas e como é que nós podemos repensar a cidade? Nós estamos aqui, Goiânia tem 91 anos, é uma cidade nova, né? E já sofre com escassez de água, que é um bem fundamental, né? Já sofre com as ondas de calor que você levantou, que isso prejudica a saúde humana violentamente, né? Como é que você vê, professor Pascoaleto, essas medidas? Fábio, em 1960, nós éramos conhecidos como a cidade das bicicletas. Ali onde é a Marginal Botafogo era para ser uma grande ciclovia nas suas margens, né? Mas acabou que se fez a Marginal Botafogo. De fato, a cidade, que hoje tem praticamente um veículo por habitante, um pouco menos, também tem 2 árvores por habitante, porque nós temos 1 milhão de árvores em bosques e 1 milhão de árvores espalhadas pela cidade. Mas nós precisamos de multimodais. Quando eu digo multimodais, nós vamos ter que conciliar transporte público com bicicleta, com áreas de pedestre e, quem sabe, no futuro, não só um VLT. Há possibilidades também de monotrilho. Nós já fizemos um estudo em 2008 no programa, que você inclusive fez o mestrado, de um monotrilho aqui em Goiânia. A gente precisa criar corredores, por exemplo, a Avenida Anhanguera, hoje a caixa dela é estreita para você fazer um metrô. Mas a Avenida Perimetral Norte, ela já tem uma largura maior e você pode criar uma ligação entre Trindade e a saída para Anápolis, desafogando o eixo Anhanguera. No eixo Anhanguera você pode construir, em alguns trechos, um monotrilho, dada a largura que ela tem, que é estreita, o custo de desapropriação seria muito grande, conciliado com outros modais de transporte urbano, como ônibus, ciclovias, e juntando essas oportunidades, sem esquecer, é claro, de estímulos à substituição da frota de veículos a diesel, a combustível, a derivados do petróleo, por outras fontes de energias alternativas, como o carro a hidrogênio, os carros elétricos, que são menos poluentes, até do ponto de vista não só atmosférico, mas da poluição sonora, e o compartilhamento, né? O compartilhamento do uso desses veículos, que também os aplicativos possibilitaram bastante, e eles podem ser usados como ferramenta para tornar a cidade mais agradável, mais fluida e mais habitável. Sem esquecer também, e aí é uma sugestão diante do que você colocou, que a região central de Goiânia ela pode muito bem ter um grande calçadão a céu aberto. Ela pode ser ressuscitada, a exemplo de Curitiba, né? Senão as pessoas elas vão buscar os shoppings onde tem ar-condicionado. E tem um estudo feito por um tocaio seu, né? Fábio Souza, professor do Instituto Federal, que ele demonstrou que a região central de Goiânia ela foi desvalorizando à medida que ela foi perdendo árvores, porque ninguém gosta de andar embaixo do sol com temperatura elevada na cabeça, né? As pessoas preferem o shopping. Nessa realidade, nós estamos aqui no nosso podcast Goiânia do Futuro, e para pensar o futuro é preciso ir além, né? Aqui já tem uma contradição. Eu acredito que Goiânia, com os novos modais de metrô, hoje não se faz mais metrô enterrado. A tendência é metrô elevado. Eu acredito que de Senador Canedo a Goianira, a Trindade, cabe um metrô. E hoje tem uma série de investimentos que têm interesse em financiar isso. Mas para além dessa questão, eu queria ver aqui contigo, Ari, do ponto de vista assim, muito do concreto, como é que nós podemos pegar a realidade. Hoje, o transporte coletivo, por exemplo, de 10 anos para cá, caiu 43% o número de usuários. De 2009 para cá, a velocidade média dos ônibus caiu de 25 km por hora da frota para 15 km por hora. As pessoas estão dedicando mais tempo
no trânsito, mais tensão, né? E hoje o conceito de cidade moderna é o conceito de que, se possível, tudo esteja ao alcance em 15 minutos caminhando a pé, né? A escola, o lazer, o comércio, a assistência e o acesso ao transporte coletivo. Goiânia, eu fui vereador por 3 vezes nessa cidade e assisti, de forma criminosa é a palavra, infelizmente, uma expansão urbana desordenada, porque as cidades elas se desenvolvem em torno de eixos e próximos aos eixos há o adensamento, mas Goiânia se esparramou, né? E isso dificulta ainda mais. É preciso reordenar essa ocupação da cidade, né? Então, como que a gente pode planejar o futuro, né? O planejamento urbano é essencial para isso, criando emprego de qualidade, porque aí vem essa questão, porque hoje tem um fluxo incrível, né? Goiânia vai se transformando numa cidade dormitório. A indústria está em Aparecida, o que é bom ter indústria lá em Senador Canedo, em Nerópolis e assim por diante, mas Goiânia foi se desindustrializando e deixou de gerar bons empregos. Como que devemos pensar uma cidade que, nessa época, primeiro que nós estamos sem prefeito, não tem liderança, não tem projeto. O governo federal lançou agora um projeto recentemente da nova industrialização, né? 300 bilhões de reais para industrialização com inovação, né? BNDES, a FINEP estão financiando. O governador não fala nesse projeto, o prefeito não fala nesse projeto e não se apropria. Como que nós vamos desenvolver a cidade gerando emprego de qualidade, na sua opinião? Voltando pela questão do transporte. Poucas cidades no Brasil, e olha lá no mundo, têm uma possibilidade tão grande de interconexão urbana como Goiânia tem, né? Por suas condições geológicas, geográficas, Goiânia, por estar, né, no Planalto Central, ela tem uma possibilidade muito grande de facilitar as conexões de transportes. Se a gente olha para Goiânia hoje, você tem eixo Anhanguera, eixo Goiás Norte-Sul, tantos eixos. O que falta? Falta dar uma qualidade de fato para esse transporte. A gente começou a implantar o BRT, já vai o quê? Para 20 anos ou mais. Não há uma política de fato consolidada para resolver problemas que já são pré-existentes. E junto com a questão desses modais de transporte, para a gente facilitar, para a gente dar qualidade de fato ao transporte público, porque é difícil você convencer o indivíduo a deixar o ar-condicionado do seu carro para entrar num ônibus hoje que circula por Goiânia. É um desafio gritante você conseguir fazer isso. É difícil você conseguir alguém hoje a montar numa bicicleta e transitar por Goiânia. E não é por falta de planejamento. Eu mesmo tive a oportunidade de participar com 2 arquitetas aqui em Goiânia e de elaborar um plano cicloviário para a cidade. E que não foi, até o momento, apropriado por nenhuma das gestões. Começou de forma muito tímida com o nosso prefeito Paulo Garcia, que muito incentivou, mas se parou com o tempo. E esta questão do transporte, a questão da bicicleta, a questão do caminhar pela cidade, isto está colocado como uma oportunidade também de negócios. Porque se a gente olhar o que a prestação de serviços para essas atividades pode ser potencializada numa cidade como Goiânia, com emprego, com remuneração razoável, com qualidade de vida. Então a gente tem um desafio grande e temos possibilidades grandes de isso ser apropriado pela gestão pública. Mas enquanto a gestão pública estiver olhando para o emergencial, enquanto ela não colocar o futuro da cidade e resolver os problemas que ela foi acumulando com o seu passado, a gente vai viver dos nossos conflitos sociais. Muito bem. Professor, o senhor coordena um mestrado em desenvolvimento urbano e regional, né? Como que, a partir da academia, a partir de todos os estudos que vocês já acumulam lá, qual o caminho para a gente, então,
retomar no curto, no médio e no longo prazo, porque foi abandonada a ideia do planejamento. Goiânia foi planejada, mas cresceu anarquicamente. Como é que nós podemos, então, a partir dessas contribuições de que nós temos que reequacionar, priorizar o transporte urbano, né? Ao priorizar o transporte urbano é preciso vontade política, é preciso projeto. Tem alguém aí que está dizendo que precisa de Goiânia, precisa de gestão. Gestão para manter como está? Para quê? É preciso transformar a cidade. Qual que é o caminho para, diante da emergência das transformações climáticas, como é que nós podemos, no concreto aqui, avançar no planejamento de Goiânia? Fábio, eu vou usar um termo em inglês, BAG. BAG é um grande sacolão, né? BAG. Esse eixo de Goiânia, Brasília e Anápolis, representado por esse BAG, Brasília, Anápolis e Goiânia, deve ter nos próximos anos 10 milhões de pessoas. Então, a gente tem que pensar não apenas Goiânia, mas esse eixo de transporte também com a capital federal, passando por Anápolis. O Ari colocou bem uma coisa importante, né? Nós precisamos aqui ter, e Goiânia oferece essa característica, é uma cidade um pouco mais plana, ela cresce para todos os lados, porque nós temos, as cidades elas crescem da seguinte maneira, tem cidades que crescem 360 graus, que é o caso de Goiânia, porque ela cresce como uma ameba para todas as direções. Você tem cidades que crescem 180 graus, que é o caso de Recife, de um lado tem o oceano, e a cidade cresce por 180 graus. Você tem cidades que crescem só 90 graus, que é o caso do Rio de Janeiro, de um lado o oceano e do outro lado a montanha. Então, é mais fácil você fazer a gestão de um município que cresce para todas as bordas. Mas nós precisamos, de certa maneira, de interligar esses eixos internos, construindo um grande corredor circular que abrace toda a Goiânia, que ainda não tem, em São Paulo já foi feito, esses anéis rodoviários para desafogar o tráfego pesado e dar mais mobilidade interna. Isso é uma das questões fundamentais. Outro aspecto importante também, você colocou, é fundamental. Nós temos hoje dois destaques, digamos, de distritos industriais, que é o de Anápolis e o de Aparecida, e que providencialmente foram instalados nessas cidades, mas Goiânia carece disso. Então, para você aproximar as pessoas do trabalho, você tem que criar distritos industriais dentro de Goiânia, e não necessariamente aqueles das chaminés de antigamente, né? Da indústria limpa, a indústria de energia renovável, a indústria dos chips, da inteligência artificial, da tecnologia. E Goiânia pode se desvincular de ser uma cidade prestadora de serviços para também ser uma cidade industrializada. E aí, com isso, o estado de Goiás como um todo ganha e o centro-norte do país, porque ela se torna referência. Não apenas no agronegócio, mas na área de tecnologia avançada. Esse é um caminho para a cidade, para ofertar bons empregos e também estar em condição de competir, né, diante desse cenário de mudanças climáticas. Muito bem. Nós vamos caminhando aqui para o encerramento dessa edição do nosso podcast Goiânia do Futuro, e eu vou pedir para que cada um faça uma pergunta para o outro aqui, ou fique à vontade, ou para mim mesmo, né? Mas antes de passar a bola para vocês, eu queria levantar essa questão. Não tem como, num aglomerado urbano já de 1.400.000 em Goiânia, 2.200.000 nas 21 cidades que comportam a região metropolitana, uma região metropolitana muito importante. Se considerado Goiânia, Anápolis e Brasília, já tem 7 milhões de habitantes, né, e essa região metropolitana. Então, veja, são desafios que eram impensáveis há 4, 5 décadas atrás. Nós temos que exatamente nos planejar para o futuro. E planejar para o futuro envolve essa ideia de pensar a médio e a longo prazo. Nós lançamos esse movimento Goiânia 100 anos, o futuro começa agora, exatamente para buscar a contribuição de cientistas, de trabalhadores, de lideranças populares, um movimento suprapartidário que tem esse desafio, que se coloca nesse desafio, pensar o futuro, mas começar a agir desde agora, né? Então eu queria deixar a bola com vocês agora aqui, fiquem à vontade, vocês que já se conhecem, né, no cotidiano da luta, para levantarem alguma questão que acham que ainda falta nessa abordagem um para o outro aqui, ou para nós outros.
Eu vou perguntar para o Ari, então, Ari, sobre a questão da biodiversidade. Eu estou nos comitês de bacia do Rio Meia Ponte, do Rio Paranaíba, também estou membro do Comitê Municipal de Meio Ambiente. Aborde um pouco essa questão da biodiversidade para que a gente possa ter. É claro que a biodiversidade por si só não é sinônimo de sustentabilidade. Se fosse assim, os recifes de corais seriam bastante sustentáveis. Mas ela é um fator importante dentro da sustentabilidade. Você já aproveita e já faz a sua resposta e joga uma pergunta para ele também. É muito legal, né, participar de uma mesa desta. Eu, por exemplo, também sou titular no Conselho Estadual do Meio Ambiente, sou titular no Comitê de Bacia do Corumbá, Viríssimo e Porção Goiana do São Marcos, que é uma pequena parte do Paranaíba como um todo, e tenho tido a oportunidade de fazer gestão de projetos ambientais. E eu tenho dito muito sobre a questão que a gente está muito focado na tentativa de neutralizar a extinção de algumas espécies de peixes. O Cerrado, ele é tido como hotspot, é um ponto quente para a conservação. E a gente tem tentado absorver muito um outro conceito, hot spot. É você transformar um ponto de alta pressão em um ponto de esperança. Então, eu fico tentando imaginar como que a gente pode possibilitar que Goiânia seja um ponto de esperança para os seus 100 anos. Né? Para que a gente, a partir de uma discussão desta, que você tem tido a oportunidade, teve esta grande iniciativa de trazer pessoas para discutir o futuro da cidade, como que a gente transforma um ponto de preocupação em um ponto de esperança. Acho que competência tem. E é por isso que eu pergunto ao professor Pascoaleto se na larga experiência dele, ele consegue enxergar que a gestão pública, sem ter a sensibilidade de conversar com a ciência, ela vai dar respostas aos problemas que a gente está enfrentando? De maneira nenhuma. Gestor público que não dialogar com os cientistas ou não se fizer ouvir pela sociedade, certamente não fará uma boa gestão. O princípio básico é, até um provérbio mineiro, né? Que nós temos 2 ouvidos e uma boca, que é justamente para ouvir mais e falar menos, né? Então, esse é um provérbio da sociedade fundamental. Aqueles que souberem ir até o cidadão e perguntar quais são as suas reais necessidades, certamente vão saber atender enquanto gestores e fazer Goiânia, não apenas de 91 anos, como nós estamos agora, que ela é mais nova do que a minha mãe, que ainda é viva. Minha mãe tem 93 anos. Maravilha. E que assistiu 2 enchentes, a de 1941 e a de 2024. A Goiânia de 100 anos que nós esperamos é aquela que nos dá orgulho de dizer: eu moro em Goiânia e que meus filhos e netos possam ter um legado dessa sociedade. Muito bem, nós estamos chegando aqui ao final dessa edição do nosso podcast Goiânia do Futuro. Além de agradecer muito ao Ari Soares, um homem que dedica a vida a servidor público, né, de uma dedicação intensa ao IBAMA, ao professor Pascoaleto, que foi meu professor e que coordena o mestrado em desenvolvimento urbano e regional, dizer que nós estamos diante de um desafio. Daqui a 5 meses tem uma eleição, numa cidade que, além dessa trajetória de progresso, porque Goiânia foi o progresso, Goiânia ela foi da marcha para o oeste, a transformação dela em capital em 33 pelo Pedro do Vico foi um grande avanço. Goiânia teve um novo impulso com Brasília, né, com a construção de Brasília. Goiânia precisa de, se enxergar para frente. Eu quero fazer um apelo a todos que nos ouvem, né, nós estamos interessados na sua opinião. Como que a gente pode juntar mais personalidades, mais entidades, mais movimentos e construir uma vontade compacta de que nós não aceitaremos essa regressão. Hoje tem um prefeito que não conhece a universidade, é um forâneo que não conhece a cidade, né?
E não podemos simplesmente ter alguém que se denomina assim, um gestor. Gestor de quê? Para fazer o quê? Outro, a extrema-direita se organizando, que nega a ciência, né? Que propõe armas. Não, nós queremos humanizar a cidade. Nós queremos transformar essa cidade de homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, que vivam em alegria, com emprego, em harmonia com o meio ambiente, e para isso é preciso participação. Venha, participe. O Movimento Goiânia 100 anos está aqui na Rua 5, número 732, bem no início aqui, próximo da Tocantins, uma casa bonita, que foi construída essa casa aqui quando Goiânia tinha 9 anos de idade. E está aqui preservada, pé direito alto, né? Então nós temos valores a preservar nessa cidade. E por isso nós convidamos a todos a se integrarem, a divulgarem esse podcast, que é uma forma da gente, de forma conjunta, pensar o futuro que queremos para a nossa cidade.